Olá! Hoje eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho sobre a ingestão de dados de VDS para VDS no OSDU e a visualização desses dados com aplicativos da INT e da Blueware. Antes da gente estar falando dessa ingestão de dados, a gente precisa entender um pouco o que é o OSDU. E o OSDU é um consórcio global que atualmente conta com 225 membros, totalizando 42 projetos e 8 grupos de trabalho. O OSDU ele é uma arquitetura em cloud, onde ele vai integrar o usuário, as aplicações e os dados. Hoje, no nosso cenário atual, a gente tem um universo de dados local, ou seja, pode estar em nuvem, em blob ou em base de dados, e a gente conta aí com SegWi, PDF, LAS, DLIS, LAS, VDS. Então a gente tem isso e uma outra infinidade, e a gente tem uns conectores que permitem a visualização desses dados em aplicativos como o IVEP, para a gente estar fazendo um controle de qualidade desses dados, para a gente estar podendo fazer a interpretação desses dados em aplicativos como o RedWave, e para a gente estar fazendo a análise desses dados, como em aplicativos do tipo Spotify. Hoje, o SDU conta com uma arquitetura DDMS e a gente vai estar focando aqui na parte de óleo e gás para exploração e produção. Então a gente vai ter todos esses dados dentro dessa arquitetura DDMS, e a gente vai fazer a ingestão para o OSDU e aí os aplicativos vão se conectar nessa arquitetura e a gente vai estar continuando com o nosso mesmo fluxo, a visualização dos dados, a interpretação e a análise analítica desses dados. Eu gostaria também de estar falando um pouquinho da história da IES Brasil com a SDU. Ela começou lá em 2019 com a INT apresentando o OSDU aqui no Brasil, e depois em julho veio a Blueware introduzindo o VDS para o OSDU. E aí durante os anos de 2020 e 2021 nós tivemos diversas apresentações e testes com o VDS, o OSDU aqui no Brasil. E em abril de 2021 a IES Brasil se tornou membro do OSDU e nós começamos a testar as releases que são lançadas. A gente tem um grupo participando ativamente dentro do grupo de testagem do OSDU. Durante os anos de 2022 e 2023, a gente continua as testagens dessas releases. Nós tivemos um contrato assinado da Blueware com a Petrobras, do IVEP também já está em uso dentro da Petrobras, se conectando ao OSDU. Em setembro de 2023, a gente realizou a nossa primeira ingestão de VDS para VDS dentro do OSDU, a plataforma da Amazon. O VDS e o OSDU. A gente sabe que o primeiro formato sísmico aí que surgiu foi o SegWi. É um formato aberto e ele foi originalmente criado pela SEG em 1973, e ali você tinha um dado sísmico guardado em uma única linha sísmica. E aí em 2023 a Blueware veio introduzir o formato VDS, que também é um formato sísmico aberto e que teve as suas APIs doadas para o OSDU. Então a gente encontra lá hoje o OpenVDS, que é a biblioteca, e o OpenVDS Plus, que também é uma outra biblioteca que realiza a conversão de SegWi para VDS. E é uma tecnologia que ela otimiza o storage e a performance do dado na cloud. Antes da gente prosseguir, é muito importante a gente frisar que nós temos apenas um formato de dado, que é o VDS, mas nós temos 3 maneiras de gerar esse VDS. Uma delas é através da API comercial, que se encontra no RedWave. Então, através da Blueware VDS, a gente cria o VDS, mas a gente pode gerar também através de 2 APIs públicas, que é o OpenVDS e o OpenVDS Plus. A diferença entre o OpenVDS e o OpenVDS Plus são questões do que você pode setar no seu dado apenas. Para a gente estar entendendo melhor como que funcionam essas APIs públicas, a gente fez um benchmark dentro da IES Brasil, onde a gente pegou 20 dados no formato SegWi e convertemos para VDS, totalizando um volume final de 320 arquivos VDS. Qual foi o nosso parâmetro, a nossa métrica nesse benchmark? O fator de redução, o tempo gasto nessa conversão, aí entra a questão de CPU e GPU, o espectro de frequência e de amplitude. E aí a gente simplesmente assim mudou tolerância, compressão nesses dados, a questão de adicionar ou não fast slices. E no final desse benchmark, o que a gente conseguiu concluir?
tamanho final foi praticamente o mesmo nos VDS gerados através da API comercial e da gratuita. Porém, o tempo de conversão do SegWi para o VDS foi muito maior através das APIs públicas, utilizando os mesmos parâmetros da API comercial. Com a API comercial, a gente pode fazer controle de qualidade visual, enquanto que na API pública você não pode fazer isso, porque é por linha de comando, você simplesmente tem o seu dado final e não tem como fazer o controle de qualidade disso. E com relação às frequências, altas e baixas, elas mostraram uma certa diferença entre os dados de SegWi e VDS, e com relação à amplitude, no centro da distribuição normal elas eram iguais, mas havia um deslocamento nas pontas dessas amplitudes. Quero entrar um pouco na ingestão desse dado, como que foi feito, mas antes disso, a gente tem que entender o valor comercial disso, do OSDU em si. Bom, hoje a gente tem um legado muito grande de dado sísmico, sejam nos repositórios nacionais, nas companhias de óleo internacional e nacional. E também a gente tem novas aquisições aí no mercado de Node e de Sísmica 4D, o que faz com que essa base de dados cresça exponencialmente. A gente tem também o primeiro estágio da exploração, é um longo ciclo até que esse estágio se finalize e se concretize. Então, assim, a base de dados do começo até o fim da exploração, ela é muito grande. A gente tem novos algoritmos de processamento que produzem ainda mais dados, mais uma vez aumentando ainda mais a nossa base de dados. Bom, agora falando do workflow em si de conversão, no SDU hoje nós temos 3 opções de ingestão de dado. A gente tem o primeiro workflow, que seria SegWi to VDS via SDMS, que é onde você vai fazer o upload do seu dado SegWi para a nuvem e vai usar a API que o SDU disponibiliza, e a própria API vai estar fazendo a conversão para o seu dado de SegWi para VDS. A gente tem um segundo workflow, que seria de VDS para VDS via S3 Blob. Nesse workflow você vai usar o seu dado VDS, subir para a nuvem e fazer a ingestão. E o nosso último workflow, que seria o mais recomendado, seria o VDS para VDS, utilizando o SDMS. Então você vai subir o seu VDS para a nuvem e utilizar as APIs de ingestão ali do seu dado, similar com o primeiro, mas ali você não utiliza o SegWi. Esse primeiro workflow, você vai ter o seu dado sísmico, você vai fazer o upload dele para a nuvem, ele vai estar guardado no SDMS, dentro do SDU. Aí com isso, via a Postman, você vai estar fazendo a extração desse metadado e gerando diversas IDs. E essas IDs vão ser utilizadas para realizar a conversão do dado. Então, isso você vai disparar no próprio Postman e no Airflow, e você vai ter na sua base, onde o seu SegWi está guardado, agora o seu VDS. E aí, uma vez que ele está lá convertido, você pode utilizar o IVEP para fazer a visualização que QC desse dado. Aí agora no nosso segundo workflow, é o workflow via S3 Blob. A gente não utiliza o SDMS aqui. Você vai pegar o seu VDS, vai fazer o upload para um storage, dentro um storage do SDU, mas fora do SDMS. Aí, a partir daí, você segue o mesmo workflow. Via Postman, você vai fazer a extração desse metadado e criar as IDs, e através da criação dessas IDs, o seu dado já vai estar pronto para ser utilizado dentro de aplicativos como IVEP, RedWave, Interactive AI, para você fazer visualização ou QC do seu dado. Então, com isso, agora o nosso terceiro workflow é muito similar ao segundo, mas aqui a gente vai fazer o upload do nosso VDS para o SDMS, que foi lá o mesmo lugar para onde eu fiz no meu primeiro workflow o upload do SegWi. Então, feito isso, a gente vai para o Postman, extrair o metadado, criar as IDs para esse dado, e uma vez que a gente tem as IDs atreladas ao nosso VDS, ele está pronto para ser utilizado no IVEP, RedWave, qualquer aplicação que seja capaz de consumir o VDS. E aplicações que não são capazes de consumir o VDS nativamente, a Blueart tem uma solução que se chama Fast.
Bom, uma vez que o nosso dado foi ingerido no OSDU, a gente pode estar fazendo esse controle de qualidade visual dentro do IVEP. E como que isso funciona? Bom, eu fiz a ingestão de alguns dados do Brasil, no OSDU, na instância da IES Brasil, e aí eu já estou na parte de visualização dentro do IVEP. Aí ali no mapa eu percebi que tinha um dado que não estava com o formato correto, ele está com esse formato meio de cone. Então eu fui para o RegWave, abri o dado no formato SegWire para ver se o shape desse dado era aquilo ali mesmo ou se tinha de fato algum problema. Aí eu tô ali ajustando a minha inline, a minha crossline para conseguir acessar o dado. Estou checando se as outras informações estão na posição correta e uma vez que isso foi feito, no meu output eu consigo ter mais algumas informações do meu dado. E ali eu consigo ver o shape do dado e de fato não estava correto. Ele tem esse formato mais alongado, mas ele não se parece com um cone. Então ali eu queria também estar dando uma olhada na minha crossline, no meu slice, mas como o meu dado ele era um SegWire, eu não consegui acessar isso. Então a solução foi converter o dado para o VDS e o RegWave faz isso de maneira muito ágil e rápida. Então, uma vez que o meu dado foi convertido, ali já consigo acessar. Agora eu estou ajustando a visualização desse dado na janela 3D e, de novo, tem esse formato alongado, mas não é um cone. Então, alguma coisa saiu errado durante a minha ingestão. Então, agora eu estou fazendo uma checagem do que foi feito e ali eu já constatei de imediato que era algum problema nas coordenadas. Então, o que eu fiz? Eu deletei a minha ID, o meu record de BeamGrid e ali eu estou fazendo esse processo para deletar o dado. E uma vez que eu finalizo todas as etapas, eu volto para o IVEP para ver se de fato o dado foi deletado. Ali eu estou me aproximando da costa brasileira e o dado já não está mais ali, então foi deletado corretamente. Então agora eu volto para o Postman para fazer a ingestão novamente desse dado. Aí eu faço todo o processo, repito, agora com as coordenadas ajustadas, volto para o meu mapa, ali no IVEP, seleciono o conector e volto ali para a margem brasileira para checar se esse dado está aparecendo novamente e está correto. Ali a gente já consegue ver que ele está novamente. E agora eu vou aproximar para ver se o shape do dado está correto. Ali, como a gente pode ver, agora está um shape similar ao que a gente viu ali no IVEP anteriormente. Então agora que tudo parece estar correto, eu vou selecionar alguns dos dados e vou estar adicionando eles num projeto para a gente estar visualizando eles, para ver agora de fato um controle de qualidade visual. Aí ali algumas facilidades do IVEP eu vou estar dividindo a minha área de trabalho para estar podendo visualizar mais de um dado por vez. Aí eu estou atribuindo uma janela 3D para cada quadrante desse dashboard. E aí eu vou estar abrindo aleatoriamente algumas sísmicas para a gente estar fazendo esse controle para ver se está tudo ok de fato. O formato, o shapefile estava ok, mas a sísmica em si tem todas as informações. Ali no nosso segundo quadrante superior, a gente pode ver esse dado que teve o problema de shape. Ele está ali, ele é um dado mais curto e alongado e
está tudo ali. E a gente pode ver que enquanto a IVEP puxa a informação, ele fica sombreado. O IVEP ele é uma aplicação que ele trabalha sob demanda, justamente para não travar e dar leveza e fluidez ao aplicativo. Ali a gente está puxando um outro dado também, e aí a gente pode também brincar com algumas propriedades desses dados. Aí ali a gente está andando um pouco pelo dado e vamos focar um pouco nesse dado que foi o nosso foco do controle de qualidade aqui desse vídeo. Então ali a gente consegue ver que visualmente parece estar tudo ok com o dado. E agora, uma vez que a gente já tem o nosso dado com a ingestão feita no OSDU, como que a gente faz para consumir esse dado? Bom, com o IVEP lê nativamente, então você basta simplesmente conectar a aplicação e acessar. Mas como eu acabei de dizer, aplicações que não leem o VDS nativamente, a Blueware tem a solução para isso, que seria o Fast. Você pode estar se utilizando do Fast. E como que funciona? Você tem ali o seu SegUI, aí você vai estar usando o Redswave ou o OpenVDS, o OpenVDS Plus para converter esse dado. Aí, uma vez que ele está convertido, você vai subir ele para o OSDU e fazer a ingestão desse dado. E aí você pode estar fazendo o streaming e o transcode através do Fast. Então o Fast ele vai poder criar dados, ele vai criar um SegUI virtual, ele vai criar um .ps, que é o formato do Polyscan, ele pode estar fazendo um transcode de um ZGY para o Petrel ou o próprio SegUI. E com isso, aplicações como Spotfire, B3O2, Sigel, Polyscan e Petrel podem estar consumindo esse VDS do OSDU sem problema nenhum. E também uma outra maneira da gente estar fazendo a visualização desse dado, por exemplo, é com o Interactive AI da Blueware. Ali a gente segue o nosso mesmo fluxo, onde você tem o seu SegUI, vai converter ele com qualquer, seja API comercial ou gratuita, vai subir ele para a nuvem, vai fazer ingestão, e aí o Interactive AI ele acessa diretamente o dado, ou você pode estar fazendo o streaming desse dado para o Interactive AI. Então ali você vai poder fazer a sua interpretação, criar o seu conjunto de falhas e tudo mais, e esse resultado ele vai poder estar sendo visto depois no Decision Space, Petrel, Sigel, pelo seu usuário final sem problema algum. Essas foram algumas das opções que você tem para trabalhar com a sísmica dentro do OSDU. Muito obrigada.